Maravilha, graça e paz, meus irmãos. Mais um momento juntos para adorarmos ao Senhor, elevar o nosso coração a Ele. Que bom, né? Que mesmo com tudo isso, o Senhor tem nos aproximado através dos nossos canais, através de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, lembrando, né, de todas as nossas atividades que temos tido, os nossos cultos de quarta-feira, domingo pela manhã, escola bíblica dominical. Participe, que com certeza é bênção para a tua vida. E agora, né, o nosso culto para juntos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você então a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e vamos juntos orar ao Senhor e encher o nosso coração de expectativa para mais um culto que com certeza o Senhor vai ministrar nos nossos corações. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor, gratos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Gratos, porque sim, temos enfrentado dificuldades, mas em cada uma delas, o Senhor tem estado conosco, ó Pai. Então derrame do Teu poder, fale aos nossos corações, e que através dos nossos louvores também, nós possamos falar ao Senhor, declarar, ó Pai querido, a nossa adoração ao Senhor. Então derrama da Tua graça, se faz presente nas nossas vidas, se faz presente nos nossos lares, dando o Senhor da Tua presença e da Tua graça, e que nesta noite o Senhor possa receber o nosso culto diante do Senhor. É o que nós oramos a Ti, Deus, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus, amém. Rei do meu coração, seja o monte que pecou, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso és minha canção. Tu és bom. Oh
possamos sempre, Pai, estarmos presentes em Deus, diante do Teu trono de graças, Deus. Receba-nos, receba o pão de Deus, partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo, pago está.
possamos sempre nos lembrar desta grande promessa, que é Cristo, que Ele se entregou na cruz por nós. Vamos continuar adorando ao Senhor com muita alegria. E essa é uma música nova. Eu queria apresentar o refrão para vocês e vocês possam cantar com a gente com muita alegria. E o refrão dela assim: glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Você aí da sua casa, pode cantar com a gente? Vamos lá? Glória! Glória e honra ao Rei, somente a Ele. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Aleluia! Senhor, recebe, Pai, nessa noite toda a honra que nós damos a Ti, todo o nosso louvor diante do Senhor, porque realmente, Pai, nós cremos que não há outro igual ao Senhor. É por isso, ó Pai, que mesmo distante, nós estamos com o nosso coração, com a nossa mente voltada para Ti, como igreja, ó Pai, entendendo que realmente, ó Pai, o Senhor é o único digno
de receber toda a honra, de receber toda a glória. E é isso que nós, ó Pai, queremos dar ao Senhor a cada instante, porque Tu és merecedor, Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que tem nos sustentado a cada dia. E por isso, ó Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e porque o Senhor é incomparável. O nosso Deus é incomparável. Então, Pai, que o Senhor continue tratando aos nossos corações. É o que oramos, gratos pela oportunidade de continuar Te adorando, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção, né? Podemos estarmos juntos, adorando ao Senhor, elevando a Ele todo o nosso pensamento, toda a nossa gratidão. Já convido você, pega a tua Bíblia aí, se for no celular também, já conecte aí, né? Nós vamos aí estar lendo a Bíblia lá em João, Evangelho de João. Obrigado, Rô. Evangelho de João, e nós queremos hoje então estar meditando, né, nesse texto, João capítulo 17 e o versículo 14. Então abra a tua Bíblia aí para juntos podemos meditar na palavra do Senhor, juntos podemos adorar através da ministração da palavra. Amém? Vamos lá então, estou lendo aqui na NVI, né, Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 14 até o versículo 18, que diz assim na minha tradução: Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém, um texto que está fechando um bloco. Esse texto está fechando um bloco. Qual bloco? O bloco de Jesus trabalhando com os seus discípulos para a sua partida. Né? Até a gente pegar ali do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está trabalhando essa questão de trabalhar com os seus discípulos, de preparar os seus discípulos, agora para estar na terra, para continuar a missão, mas agora sem Jesus. E Jesus sabia que eles iam então passar por esse momento difícil. Então, nos capítulos 13, 14, 15 e 16, Jesus está falando, né, com os seus discípulos sobre Deus, falando aos discípulos sobre Deus, quem era Deus, como que vem a questão. Quando chega aqui no capítulo 17, a gente vê aqui, né, como eu coloquei como título dessa mensagem de hoje, a oração do mestre. E hoje eu estava pensando nisso, né, nessa oração do mestre, que nós temos um Senhor, como nós acabamos de adorar aqui, né, inigualável, incomparável, o único Deus, o único Senhor, né? Jesus é esse Deus sobre as nossas vidas, é esse Senhor, e nós temos um Senhor que é único, é incomparável, que é inigualável, que Ele tira um tempo, que Ele tirou um momento enquanto esteve na terra cumprindo a sua missão, para orar por nós. Orou pelos seus discípulos e orou também, se nós continuarmos lendo o texto, Ele vai dizer: não oro só por esses, oro por aqueles que virão a crer no meu nome. Então Ele também estava orando, e nessa oração então Jesus começa. Até então ele estava falando para os discípulos sobre o Pai, né? Falando dos discípulos: olha, o meu Pai é assim. Agora ele inverteu, agora ele volta e fala com o Pai sobre os seus discípulos, né? Ele fala: olha, vocês não ficarão só, porque meu Pai estará com vocês. Agora ele volta para o Pai e fala: Pai, eles ficarão aqui, e o Senhor precisa então guardar eles, o Senhor precisa cuidar deles, porque os dias serão difíceis, os dias serão complicados. E o que é também muito legal, nós percebemos, depois até te convido, leia todo o capítulo 17 de João, ou se for o caso, leia do 13 ao 17, mas não em especial o 17, você vai ver nessa oração, uma oração muito linda, e que Jesus, ele não fica ali falando para o Pai, orando, falando das falhas dos discípulos, fazendo qualquer referência às falhas, aos fracassos, às dificuldades. Não, Jesus não fez isso. Sabe aquela oração: ó Senhor, a minha esposa, tem misericórdia, ela faz isso, olha, não estou aguentando mais, meu marido, é o meu filho. Não, ele não falou: Senhor, tem misericórdia de Pedro, porque eu só viu que Pedro é meio difícil, é meio durão, meio turrão,
mas tem misericórdia dele. Não, Jesus ele não tirou, ele não perdeu o foco. A oração dele estava para que os seus discípulos, para aqueles que agora ele chamava de amigos, continuasse no propósito de Deus, continuasse realmente firme em Cristo, firme em fazendo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. E aí a gente pode aqui abrir um parênteses. Como tem sido a nossa oração pelos nossos familiares? Tem sido oração de apresentando os problemas dos nossos entes queridos, né? Apresentando as suas dificuldades, apresentando os seus fracassos, ou pedindo ao Senhor para que o Senhor os guarde, para que o propósito do Senhor cumpra na vida deles. De repente, mesmo que possa ser no momento de enfermidade, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamento, mas que o propósito do Senhor esteja sobre a vida deles. Então o Senhor Jesus, ele faz isso, ele ora para que o propósito de Deus continue agindo, para que o propósito de Deus cumpra na vida dos seus discípulos, cumpra na vida deles. Então ele vai dizer ao Pai, né, quando nós pegamos aqui no início do capítulo 17, ele vai dizer, olha, Pai, glorifica, né, a minha vida, e vai dizer, olha, para que eles conheçam, o versículo 3 diz, esta é a verdade, que te conheçam. Jesus está orando ao Pai, Pai, eles precisam te conhecer. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não há, grave bem isso que eu estou falando para você, não há eternidade sem conhecer a Deus. Não existe falarmos que temos a eternidade se nós não conhecermos a Deus. Por quê? Porque a eternidade, ela está embutida, ela está atrelada ao conhecer a Deus. E era aí essa oração, Pai, para que eles te conheçam, que o Senhor possa dar a eles a conhecer, que o Senhor possa instruí-los para que eles possam te conhecer, porque é através do teu conhecimento que vai vir a eternidade. Versículo 3 novamente, esta é a verdade, que te conheça o único e verdadeiro Deus, e é Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós precisamos pensar nisso, porque Jesus estava pensando, Jesus indo em direção à cruz, em direção ao monte da caveira, para ser morto, e ele não estava preocupando naquilo que ele ia passar, não, ele estava se preocupando com aqueles que ficariam, com os seus discípulos. Então ele começa a orar, e dentro de todo o capítulo 17, Jesus ele ora por três coisas bem específicas. Primeira coisa que ele ora, do versículo 1 ao versículo 5, ele ora ao Pai como dando uma prestação de contas. Se você ler novamente, você vai ver, né? Jesus ora por si mesmo, dizendo ao Pai, olha, eu completei, eu concluí a obra aqui na terra, aquilo que o Senhor me deste para fazer, eu fiz, eu glorifiquei o teu nome, né? Então é como uma prestação de conta. Depois, dos 6 ao 19, Jesus faz aí, né, um pedido, ele ora para os seus discípulos, pedindo ao Pai, que o Pai guarde os seus discípulos e que os santifique, né? Então ele já começa agora, primeiro ele mostra, Pai, olha, Pai, já concluí, e agora ele começa então a orar pelos seus discípulos. A segunda oração que ele faz é isso, para que Deus os guardasse eles, para que Deus os santificasse, para que eles não fugissem da presença do Senhor, ou não caminhassem. E na última parte do versículo 20 ao 26, Jesus ora por nós agora como todos. O Senhor ora pela igreja, para que a igreja pudesse continuar unida, para que a igreja pudesse continuar olhando para Ele, porque muitas vezes o que tem destruído a igreja, de uma forma geral, não é a igreja templo, não é a igreja, né, estrutura, mas a igreja corpo, a igreja que somos nós, é que quando nós tiramos, sabe, Jesus, olhando, muitas vezes quando nós estamos só olhando para Jesus, nós continuamos caminhando, vão vir as lutas, vão vir as provas, vão vir as dificuldades, mas nós continuamos caminhando, quando toda a igreja está no mesmo foco. Agora quando a igreja para e começa a olhar para os lados, olhar para a dificuldade dos irmãos, olhar para os defeitos, tanto lembrando, Jesus não ora pelos defeitos dos seus discípulos, então ele ora para que a igreja pudesse estar unida, olhando para ele, olhando para o sacrifício, olhando para tudo aquilo que ele estava fazendo. Então Jesus ora para que os seus discípulos pudessem ter o conhecimento de Deus, porque não há salvação, não há eternidade sem conhecimento, e não há conhecimento sem Cristo. Não tem como nós conhecermos a Jesus se nós não conhecemos Cristo, se nós não, e não é nem o fato de conhecer Cristo, vou até mudar essa frase, não é o fato de conhecermos Cristo, mas é o fato de aceitarmos a Cristo,
sabe, de realmente entregar a nossa vida, porque quando nós entregamos, Ele vai nos dando a conhecer a cada dia. E os discípulos já tinham feito isso, porque Jesus começa, né, ele diz aqui, ainda na oração, a partir do versículo 9, do capítulo 17 também, ele diz: rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus está dizendo ao Pai, olha, Jesus ora ao Pai dizendo, olha, eles são meus, porque o Senhor me destes. Então eles já tinham Jesus, eles já entendiam que sem Jesus não dá certo. Acho que tem até uma canção, né? Sem Jesus você pirou. Não sei se tem um negócio por aí, mas tem uns negócios por aí assim. E realmente, se tem ou se não tem, me inventa aí, mas é verdade. Né? Sem Jesus o negócio está complicado. E era isso que a oração de Jesus, olha, Pai, que eles possam ter na mente isso. E lembrando, se nós pegarmos todo o contexto disso, do capítulo 13 ao capítulo 16, qual que é a frase recorrente? Ame-os uns aos outros, cuide um dos outros, assim como eu amei, ame uns aos outros. Então Jesus começa a dizer isso, olha, Jesus começa a trabalhar essa unidade, porque é nessa unidade que nós auxiliamos uns aos outros, é nessa unidade que nós apoiamos uns aos outros, é nessa unidade que nós podemos chorar uns pelos outros. É nessa unidade que nós choramos e é nessa unidade que nós nos alegramos. E essa era a oração. E não há, meus irmãos, não há unidade em local algum. Não há, pode haver, sabe, uma aglomeração, que agora não pode, essa palavra está proibida. Mas às vezes podemos estar como um saco de batata, todo mundo no mesmo lugar, mas em diferentes situações. Agora, como igreja, o Senhor quer que nós nos tornemos um purê de batata. Né? A gente já comentou alguma coisa sobre isso há algum tempo, mas essa é a visão. E era isso que Jesus estava querendo com os seus discípulos, quando todos se tornassem um. E só é possível isso quando a nossa vida está em Cristo. Porque quando a nossa vida está em Cristo, eu não consigo ficar olhando muito para os defeitos, para os problemas, para a dificuldade. Eu até olho, mas antes de olhar para isso, eu tenho um Cristo. Eu tenho algo maior para olhar, eu tenho algo maior para admirar, que é o meu Salvador, como nós acabamos de adorar, que é inigualável, que é incomparável, que me ama, que cuida de mim, que zela pela minha vida, que se entregou por mim. Então, quando eu olho qualquer coisa que possa me fazer desistir, eu sei que eu tenho um Deus, eu sei que eu tenho um Senhor. Então, quando eu tenho Cristo, eu começo então a conhecer a Deus. E quando eu conheço a Deus, eu consigo então ter a eternidade. E aí nessa parte do texto que nós lemos, do versículo 14 ao versículo 18, Jesus então faz uma oração mais profunda. Eu posso dizer aqui com dois pedidos fundamentais em relação aos seus discípulos. Dois pedidos que são cruciais dentro desse texto, dois pedidos que nós precisamos atentar para eles. Que ele diz aqui no versículo 14, acompanhe comigo, diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Aí continua o 15, não do mundo, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. A primeira oração aqui que Jesus faz a Deus, aos seus discípulos, é que o Senhor pudesse guardar eles do mundo. Que o Senhor pudesse, né, o versículo 14 aqui, eu li o 15, mas não é só o 14, diz: dei-lhes a tua palavra, e o mundo odiou. Jesus sabia, assim como ele foi odiado pelo mundo, os seus discípulos também seriam. Assim como Jesus e seus discípulos, hoje nós somos. Quantas vezes não somos discriminados, quantas vezes não acontece por muita situação. Mas não é só o fato de uma discriminação, não é o fato de alguém te chamar de crentinho, mas é muito mais a questão da luta contra o mundo, de nos guardar contra o mundo, é uma luta interna que nós temos. Porque Paulo vai dizer, né, o bem que eu quero, parece que esse está meio que complicado o negócio. Agora, o mal que eu não quero de jeito nenhum, parece que está na porta, parece que está comigo agarrado, igual um carrapato. Né? Então, o Senhor está dizendo, Jesus está pedindo ao Pai, aguardem do mundo. E esse mundo que está querendo colocar é o sistema, é a opinião, são as ideologias que tentam nos afastar do Senhor, que tentam dizer, não tem tudo isso, não é toda essa questão, não é toda, sabe, tentar desmerecer Jesus. E aí nós vamos ver tantas doutrinas que foram criadas, e aí que dá para citar algumas delas,
para desmerecer Jesus, para dizer que Ele não é Deus, para dizer que Deus não é Deus, para dizer que Deus é um Deus ruim, é um Deus mau. Então é contra esse mundo, não é um mundo simplesmente relatando de pessoas, porque o nosso inimigo não são as pessoas, o nosso inimigo muitas vezes é a ideologia, são os pensamentos contrários a Cristo, contrário ao nosso Salvador. E Jesus disse, que Ele está orando ao Pai, dizendo, olha, dê-lhes a tua palavra, e o mundo o rodeou, dizendo, olha Senhor, olha meu Pai, quando eles receberam a tua palavra, eles foram odiados pelo mundo. E nós sabemos, eu já falei isso aqui uma vez, mas vou repetir. Faz uma pesquisa aí, como que os discípulos morreram, como que os discípulos de Jesus morreram. A história vai dizer que só João morreu, como diz lá na terrinha boa, de morte morrida. Não foi assassinado, não teve nenhuma situação, não, morreu, de repente, alguns vão dizer, realmente de velhice, mas os outros todos foram de morte trágica. Por quê? Porque amaram a palavra, porque sustentaram a palavra, porque realmente a palavra não era algo simplesmente de amar a palavra, mas era um amor muito além, um amor que queria praticar, um amor que queria viver essa palavra a cada dia. E em cada momento, então, que eles viviam essa palavra, que eles estavam, vamos pensar assim, sabe, levando a palavra, mas agora não levando de uma forma falada, onde as pessoas iriam ouvir, mas ao contrário, levando a palavra de uma forma que as pessoas estavam vendo, sabe, viam a palavra nele, porque eles amaram ao Senhor. E Jesus está dizendo, Pai, eles precisam ser guardados disso, eles precisam ser protegidos disso. Essa é a oração, e essa é a oração que o Senhor tem feito também, a oração que hoje se estende a nós, do Senhor nos guardando, do Senhor nos protegendo a cada dia. Aí vem uma pergunta simples para nós refletirmos. Você se sente guardado pelo Senhor? Você se sente Deus te guardando? A gente tem aí vivido alguns momentos difíceis, às vezes queremos focar simplesmente na pandemia, mas muitos de nós, mesmo antes de pandemia, já estávamos vivendo um momento difícil. Muitos de nós já terminamos, vamos pensar em 2019, numa tribulação, em alguns momentos bem complicados, mas mesmo com esses momentos, você tem sentido Deus te guardando ou não? E agora nós então entramos na segunda oração, no segundo pedido de Jesus, nesse texto, que está no versículo 15, que eu já me atropelei lá e li, mas vamos ler de novo. Não rogue que eu tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Jesus está orando, Senhor, olha meu Pai, o Senhor precisa guardar eles do mundo, porque o mundo vão odiá-los, o mundo vão maltratá-los, o mundo vão matar eles dizendo que estão te adorando. Então, quando isso acontecer, Senhor, guarde o coração deles, guarde a fé deles, guarde a alma deles, não permita que eles se desviem. E agora a segunda petição é, Senhor, guarde eles do maligno. Guarde eles do maligno. Então o Senhor ora aqui, traduzindo realmente, guarde do diabo, guarde todos os seus demônios, tudo aquilo, por mais que nós não gostamos de falar sobre isso, mas meu querido, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Os irmãos que a gente tem aí feito alguns vídeos sobre pastoreando o coração dos nossos filhos, eu tenho dito isso. Às vezes nós não queremos acreditar, mas o maligno ataca os nossos filhos. É porque para ele não tem idade. Você acha que vai chegar lá, tadinho, olha, tão pequenininho, tão novinho, não vou mexer não, vou perdoar porque é criança. Rapaz, ele não respeita a idade, ele não respeita nada, ele vai atacar, ele vai trazer, ele vai levar situações. E Jesus está orando aqui, por quê? Pedindo para guardar do maligno, porque Judas já tinha ido. Judas já estava comprometido, Judas já tinha passado por uma situação ali, de onde o maligno o conduziu, onde o maligno tomou conta do seu coração, da sua mente, e caminhou Judas, e levou Judas para o caminho da morte. E Jesus está dizendo ao Pai, Pai, guarde eles do maligno, porque assim como o mundo vão odiá-los, o maligno também vai vir para matá-lo, para destruí-los, para roubá-los, para tirar tudo aquilo que eles têm de bom. E Paulo vai dizer, quando nós lemos a carta de Paulo em Efésios 6:11, vai dizer para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do inimigo, contra as ciladas do diabo. E nós sabemos, irmãos, que ele cria as suas ciladas, que ele cria situações para nós guardarmos. E qual é a oração de Jesus? Pai, guarde.
Guarde para que eles não caiam nisso. Guarde para que eles não sofram isso. Pedro, quando nós lembramos de Pedro, lá na a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que Pedro vai dizer, olha, que o nosso inimigo, ele fica, né, como um leão, né, como um bicho muito bravo ao redor, procurando simplesmente uma oportunidade para nos devorar. E Jesus já tinha isso em mente, então ele começa a pedir ao Pai, guarde eles, proteja. Irmãos, se o Senhor não estiver nos guardando, se o Senhor até hoje não nos guardasse, seria uma situação muito complicada. Como nós estaríamos? Quantas situações, em quantos momentos nós já nos teríamos perdido? E nós vamos ver a cada instante a Bíblia trazendo, Jesus intercedendo por nós, Jesus nos guardando a cada dia, Jesus ali buscando de Deus, em Deus, para nos proteger. É que às vezes nós temos uma dificuldade de entender isso. Às vezes muitos de nós ainda dizemos, não foi sorte, foi Jesus. Foi realmente a resposta de oração do Senhor sobre as nossas vidas, de Deus realmente estar nos guardando, de Deus realmente estar nos protegendo a cada dia. E você crê nisso? Você acredita que o Senhor tem te guardado a cada dia? Porque o Senhor nos deu a salvação, mas com isso Ele dizia que nós já iríamos desfrutar de muitas coisas nessa vida, de realmente desfrutar de segurança. Então, meus irmãos, nós não podemos esquecer que nós temos um Senhor, nós temos um Salvador que intercede por nós, que ora por nós, que se preocupa com a nossa segurança. E muitas vezes nós não percebemos, porque nós temos uma ótica muito apurada para ver desgraça, para ver só aquilo que é ruim. Mas não paramos para pensar que de repente, se não fosse a mão do Senhor, aquilo poderia ter sido muito pior. Mas nós temos ali, não estou falando de uma palavra romantizada. Não, sabe aquela ideia assim? Não, olhe pela fé. Não é a ideia de olhar pela fé, é crer que realmente está acontecendo, é ter experiência de vida que isso acontece nas nossas vidas. Porque às vezes fica, não, olha, creia que isso, não, viva isso, viva essa realidade, faça a prova do Senhor te guardando, faça a prova não prova, sabe, pegando o Senhor pelo colarinho, fala, só vai fazer. Não, é fazer prova da tua vida, é fazer prova da tua fé. Olha, eu tenho essa situação aqui, eu estou meio temeroso, mas eu tenho um Deus que me guarda, eu vou porque eu sei que Ele vai me guardar, eu sei que Ele vai me proteger. Será que nós estamos? O problema é que muitas vezes nós não estamos, porque o próprio diz o texto, né, que nós lemos, dei-lhes a tua palavra. Você tem a palavra do Senhor? Aí você fala, tem, lá em casa tem umas 3 Bíblias. Lá em casa eu nem sei quantas, cada tem umas 10, né, porque a gente faz isso tudo, tem Bíblia do jeito que você pensar, tem uma. E a gente ganha e posso continuar ganhando, não tem problema não. Sou apaixonado por Bíblia e é sempre bom a gente estudar. Não estou dizendo, meu querido, amado irmão em Cristo, não é o fato, não estou perguntando se você tem uma Bíblia. Não é isso. Não é a ideia de ter uma Bíblia. A questão é, você tem a palavra de Deus? Você tem a palavra de Deus sobre a tua vida, você tem a palavra de Deus como realmente ela que vai te sustentar a cada dia, você tem a palavra de Deus que é através dela que você vai caminhar, através dela que você vai guiar, através dela você vai viver? Ou não? A tua Bíblia é simplesmente aquele instrumento que quando você precisa vir para a igreja, você vai. É como assim, quando você vai para a academia, aí você tem a luva e a garrafinha para você levar. Ou quando você vai para uma pescaria, saudade de um, hein, rapaz, a pescaria, você pega lá a famosa tralha e vai. Então você usa só quando tem necessidade. Porque eu não vi ninguém nunca trazer tralha de pescaria para a igreja. Fala, não, eu trouxe que eu estava, né, ela faz parte da minha vida. Não, ela faz parte de um momento da tua vida. Existem algumas coisas que nós temos que faz parte de momentos das nossas vidas. É igual a televisão de casa, né, o micro-ondas, o liquidificador, algumas coisas assim. Uma boa churrasqueira faz parte da nossa vida. E a churrasqueira faz parte bastante tempo, que é bênção, é Deus. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela não pode simplesmente fazer parte de momentos da nossa vida. Ela tem que ser a nossa vida tem que estar aqui.
É por isso que muitas vezes nós não conseguimos enfrentar os pensamentos do mundo. Por isso que muitas vezes nós pecamos, por isso que muitas vezes nós erramos, porque não temos vivido a palavra, não temos buscado nela a cada dia. Por isso que muitas vezes nós percebemos que temos caído em algumas armadilhas do nosso inimigo, porque a palavra não tem estado conosco, porque a palavra é a arma que nós temos, a palavra é a arma da vitória, a palavra é a espada do Espírito, que nós usamos a cada dia. E é através dela que a nossa alegria é completa. É através dela que nós buscamos força. É através dessa palavra que nós entendemos o amor do Senhor. É através dessa palavra, de meditar a cada dia, de buscar a cada dia, que nós não vamos concordar com alguns pensamentos, que nós não vamos concordar com algumas doutrinas, que nós não vamos concordar com alguns ensinamentos. E vemos tantas pessoas dizendo ser crente, dizendo viver uma vida baseada, pautada pela palavra, mas concordando com cada situação, com cada coisa, e é através dela que nós vamos ver, nós vamos entender aquilo que nós devemos amar e aquilo que nós devemos odiar. É através dela que o Senhor transmite a nós a cada dia uma vida de santidade. Então, meu querido, se você tem, quantas Bíblias você tiver, não vai interessar se ela não fizer parte da tua vida. Se ela não fizer parte, não parte simplesmente de momentos, mas a cada instante. E aí a gente pode pensar, se eu estou indo para a academia, que agora ainda não está podendo, mas se eu estou indo para a academia, a palavra está comigo. Se eu estou indo para uma pescaria, a palavra continua comigo. Se eu estou assistindo uma TV, a palavra continua comigo. Se eu usei o micro-ondas, se eu estou lá fazendo alguma coisa, a palavra continua, porque ela é para todo instante, ela é para todo momento. E é através dela que nós vamos adquirir a cada dia a santidade da parte do Senhor. É através dela que nós vamos usá-la como instrumento para cada dia conhecer ao Senhor. E conhecendo ao Senhor mais e mais, nós iremos entender a eternidade. Nesse período temos irmãos, temos pessoas que têm se achegado, pessoas que têm entregado a vida para Jesus. E a minha frase, olha, agora a palavra de Deus precisa fazer parte da tua vida por completo. Aonde você for, ela precisa estar contigo. Não é simplesmente porque às vezes as pessoas falam, aceitei Jesus, eu perguntei, o que você fez? Não, eu fui na igreja. Não, aceitar Jesus é aceitar a palavra dele como regra de fé e prática na minha vida, como realmente um direcionar da minha vida. Então essa palavra que vai me entender a cada dia, o que é salvação? O que é aceitar Jesus, o que é viver segundo a vontade dele. E quando nós temos a palavra, nós conseguimos levar outras pessoas. Já parou para pensar quantas pessoas não conseguem anunciar o evangelho, não conseguem falar do amor de Jesus? Não estou falando de você converter alguém, porque nós não temos esse poder de converter ninguém. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas agora muitos de nós não fazemos nem o nosso papel de anunciar, de mostrar esse amor, de mostrar essa graça, porque muitas vezes não temos vivido. Muitas vezes temos vivido numa caixa isolado. Meu querido, o que nós precisamos ter muito claro, que a igreja, ela não cria a mensagem. A mensagem que nós ouvimos e hoje, de uma forma muito ampla, virtualmente aí, nas redes sociais, não é a igreja que cria. A igreja simplesmente anuncia. A igreja não salva ninguém. Quem salva é Deus, através da tua palavra, palavra que a igreja tem buscado a cada dia transmitir. Não é um conhecimento da igreja que salva as pessoas, não é a eloquência de um pregador ou qualquer tipo de coisa, mas quem salva, quem transforma, quem muda, é a palavra de Deus. E aí nós vamos ver de várias pessoas que dizem, eu não consigo mudar isso. Quer um conselho? Leia a palavra, estude a palavra, medite na palavra, porque se você não faz isso, pode até de repente começar a rever uma questão da eternidade. Porque a eternidade, ela vai nos induzir à palavra. A eternidade vai nos chamar para a palavra a cada dia. Porque estão ligados, sabe, estão juntos a cada momento. É uma coisa ligada à outra. Então, se eu tenho a eternidade, eu quero saber o que é isso, eu quero conhecer isso a cada dia. Então, meu querido, o meu desejo é que nesse tempo você possa entender que você tem um mestre, você tem um Senhor que ora por você, que ora pela tua vida, um Senhor que intercede.
E muitas vezes você não tem percebido isso. Eu quero então encerrar levando você a pensar nessa situação, de que você tem um Senhor que ora por você. Você tem um mestre que intercede por você. Aí você fala, poxa, mas eu nunca percebi isso. Sim, comece a ler tua Bíblia um pouco mais. Não lê simplesmente para cumprir um cronograma. Não lê simplesmente para fazer, sabe, para bater o cartão de crente. Não, sou crente, tem que ler, então bate lá o cartão. Não, mas lê para conhecer esse Senhor. Lê para conhecer esse Senhor que nós adoramos a Ele dizendo que Ele é incomparável. Esse Senhor que nós... Porque os meninos chegando aqui, me veio à mente algo, que muitas vezes nós adoramos a um Senhor, nós estamos cantando a um Senhor, que parece que muitas vezes nós não conhecemos. Sabe, eu não estou te julgando por isso de forma alguma, não é o meu desejo isso, eu nem estou em posição para isso, pelo contrário, me coloco aí junto, sentado, ouvindo isso para a minha vida. Mas irmãos, quando nós começarmos a meditar na palavra, ler e perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Sabe, escolher 2, 3, 4, ou se for o caso, um capítulo por dia, e depois que eu terminar de ler, eu falar, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida através desse texto? O que o Senhor quer da minha vida hoje através disso que eu estou lendo? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu não entendi, então eu vou ler de novo. E quando nós começarmos a entender, você pode ter certeza, a nossa adoração vai ser totalmente diferente. Porque agora nós vamos cantar a um Senhor que nós estamos conhecendo, um Senhor que nós sabemos que intercede por nós. Mas a adoração só vem ser realmente uma adoração perfeita, porque uma coisa é tocarmos um louvor, é cantarmos um louvor, uma música que fale de Deus. Outra coisa é adorar ao Senhor. E isso só vai acontecer quando nós conhecermos esse Deus. E nós só conseguimos conhecer Ele através da palavra. Através da palavra. E eu quero então nesse tempo orar por você, orar pela tua vida, orar também pela minha vida, orar pelas nossas vidas que aqui estamos, pois também carecemos do Senhor. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, estamos diante de Ti, estamos diante da Tua palavra, e é tão bom, Senhor, quando nós lemos esse texto, que diz que Jesus, antes de partir para a cruz do Calvário, Ele intercedeu pelas nossas vidas, Ele intercedeu pelos Seus discípulos, entendendo as limitações, entendendo as dificuldades que eles enfrentariam. Ele intercede, ó Pai, pedindo a Ti, para que o Teu propósito pudesse continuar sendo feito através da vida deles. E nessa oração, ó Pai, do capítulo 17 de João, também está as nossas vidas, a qual também Jesus orou por nós, nós que viríamos a crer em Ti. E Senhor, nós continuamos carecendo da Tua proteção, do Senhor nos guardando contra os pensamentos mundanos, contra os pensamentos contrários à Tua palavra, contra os pensamentos, ó Pai, que muitas vezes têm nos levado a muito mais ler livros de autoajuda do que a Tua palavra. Nos ajude a enfrentar essas situações, nos ajude, ó Pai, a enfrentar o inimigo da nossa alma, que sempre quer nos perverter, sempre quer nos distanciar do Senhor. E Pai, sabemos que essa ajuda só virá quando nós também nos debruçar diante do Senhor, porque a parte do Senhor o Senhor tem feito. Agora cabe a nós realmente meditar na Tua palavra, e sabemos, ó Pai, que essa meditação muitas vezes não pode ser sozinha. Precisamos da igreja, precisamos do Teu povo, precisamos estar junto, unido em Ti, buscando o Teu querer, buscando a Tua vontade e a Tua graça. Então, Pai, que como igreja nós possamos estar unidos a cada dia, buscando a Tua graça, buscando a Tua glória e buscando o Teu querer. Então, Pai, nos ajude a estar como igreja unidas, um ajudando o outro a entender o Teu querer, entender a Tua palavra. Senhor, não permita que simplesmente a Tua palavra seja nos nossos lares a Bíblia, que simplesmente pegamos em momentos, ó Pai, em alguns momentos, mas que ela possa, ó Pai, ser muito mais do que uma Bíblia, que ela possa ser a palavra do Senhor, que nos direciona a cada dia, que nos move a cada dia, Senhor. Nos ajuda a entender verdadeiramente a importância da Tua palavra, dela fazendo efeito nas nossas vidas a cada dia. É que eu quero orar ao Senhor e agradecer a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor maravilhoso de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos agora e para sempre. E juntos nós podemos dizer amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe em nome de Jesus.